Olá, bom dia a todos. O meu nome é Jéssica, eu sou engenheira ambiental, mestra em geotecnia e atualmente faço doutorado no programa de pós-graduação em geotecnia da Universidade de São Paulo, a USP. Eu estou aqui para apresentar o trabalho Caracterização de um biocarvão derivado de resíduos de poda e análise da absorção de cádmio e de chumbo. Esse é um trabalho que faz parte do projeto de mestrado do meu colega Tiago de Moraes, orientado pela professora Valéria Rodrigues, e eu sou um dos coautores, por isso estou aqui para apresentá-lo. Eu queria começar com uma questão que é muito importante do ponto de vista do gerenciamento de resíduos sólidos, que é como reintroduzir alguns resíduos nas cadeias produtivas, buscando uma economia mais circular e maior sustentabilidade. A gente ainda tem dificuldade de fazer isso para vários tipos de resíduos, entre eles os resíduos de poda. Os resíduos de poda, eles são aqueles resíduos na forma de galhos, ramos, folhas, raízes, que são produzidos nas operações de poda, né? Então, nas operações de corte de árvores, e aqui eu estou falando especificamente do ambiente urbano. Apesar de ter um grande potencial de utilização e de serem produzidos em grandes volumes, as prefeituras ainda têm dificuldade de destinar adequadamente esses resíduos e acabam mandando esses grandes volumes de resíduos de poda para aterros sanitários, o que é uma disposição inadequada, gera custos desnecessários. Então, existe uma necessidade de reaproveitamento. As alternativas, as iniciativas de reuso desse tipo de resíduo ainda são muito limitadas e pontuais. Outro problema na área ambiental, que também é uma grande preocupação no mundo todo, são as áreas contaminadas por metais potencialmente tóxicos, que são aqueles metais como chumbo, cádmio, cromo, metalóides como arsênio, por exemplo, que podem causar diversos efeitos negativos para a saúde humana. E diferentemente dos contaminantes orgânicos, os metais não se degradam. Então, uma abordagem, uma iniciativa, uma alternativa para a remediação das áreas contaminadas por metais é a imobilização desses metais, através de mecanismos como adsorção, complexação, precipitação, enfim. E aí a gente pode utilizar aditivos no solo, né, materiais a serem aplicados nas áreas contaminadas para favorecer esses mecanismos de imobilização. E um material que tem ganhado destaque nos últimos anos é o biocarvão. O biocarvão é um material carbonáceo que é produzido a partir da pirólise de biomassa. Então, diferentes biomassas podem sofrer esse processo de pirólise, que é um aquecimento a altas temperaturas sem oxigênio ou com uma quantidade muito baixa de oxigênio. E o produto sólido desse processo é chamado de biocarvão. O biocarvão já vem sendo utilizado como melhoramento de solos, por exemplo, na agricultura, por aumentar o teor de nutrientes, o teor de matéria orgânica dos solos, enfim. E mais recentemente tem sido estudado como adsorvente. Então, essa é uma alternativa. Aqui eu trouxe, então, dois problemas diferentes, né? O problema da reutilização dos resíduos de poda e o problema da imobilização dos metais potencialmente tóxicos em áreas contaminadas. Como que a gente faz a conexão entre essas duas questões? Essa é justamente a proposta do trabalho. A nossa proposta, então, é usar os resíduos de poda para a produção de biocarvão e utilizar esse biocarvão para imobilização, retenção de chumbo e de cádmio, que é o nosso foco, nas áreas contaminadas por metais. Então, o objetivo geral deste trabalho foi verificar se os resíduos de poda são adequados para serem reintroduzidos na cadeia de produção, a partir da produção de biocarvão, visando uma nova perspectiva de uso no controle de contaminação por metais potencialmente tóxicos. Nesse trabalho especificamente, nós utilizamos resíduos de poda provenientes do município de São Carlos, no interior do estado de São Paulo, aqui no Brasil, como vocês podem ver em destaque no mapa. Essa é uma foto da cidade de São Carlos, com destaque para os campi da USP. Então, eu tenho aqui o campus 1 e o campus 2 da USP, no município de São Carlos, que foi da onde foram feitas as operações de poda que geraram esses resíduos utilizados no trabalho. Então, nós acompanhamos ao longo de 15 dias 4 diferentes solicitações de serviços de poda, né, de corte de árvores. Aí foram gerados resíduos de 5 espécies de árvore diferentes. Aqui eu trouxe algumas fotos e listei as espécies que foram podadas.
Nós temos aqui, então, por exemplo, o alfeneiro, que é uma árvore muito utilizada na arborização urbana dos municípios do sul e sudeste brasileiros. Temos também a castanha do Maranhão, o mogno brasileiro, a aroeira vermelha e o angico branco, que são árvores nativas aqui da América do Sul. Então, os resíduos produzidos nessas operações de poda foram armazenados num local coberto, né, protegidos da chuva, por exemplo, secos em temperatura ambiente por uma semana. Em seguida, eles foram triturados, a gente utilizou esse triturador de resíduos orgânicos que está exibido na foto à direita. Os resíduos triturados foram espalhados em bandejas dentro do laboratório e aí passaram mais alguns dias secando. E aí, cerca de 14,6 quilos desses resíduos foram mandados para a empresa que fez a pirólise a 500 graus e sem oxigênio, e resultou em 5,8 quilos de biocarvão. Isso é um rendimento aí de aproximadamente 39% e 40%. As amostras de biocarvão foram, então, destorroadas e homogeneizadas para caracterização e ensaios de sorção. Nesse trabalho, então, a gente vai falar dos ensaios de adsorção de chumbo e de cádmio. Para fazer isso, nós utilizamos ensaios de equilíbrio em lote, né, que são os BET testes, em que a gente coloca dentro de um recipiente em contato uma massa de biocarvão junto com a solução com contaminante, que no caso foram soluções individuais de chumbo ou de cádmio. Em relação à solução, nós utilizamos 50 ml ou de chumbo ou de cádmio a 400 mg por litro. Essa foi a concentração inicial. E a massa de biocarvão, nós fizemos uma variação com 5 alternativas de massa, variando de meio grama a 10 gramas. Variando essa massa de biocarvão e mantendo o volume de 50 ml de solução, nós obtivemos, então, 5 diferentes razões sólidos solução. 1 para 5, 1 para 10, 1 para 50, 1 para 80 e 1 para 100. Esses recipientes, então, foram mantidos em agitação por 24 horas. Em seguida, as fases sólida e líquida foram separados através da centrifugação seguida da filtração. E as fases líquidas foram enviadas para análise, para a determinação das concentrações de chumbo e de cádmio em ICP-MS. A quantidade de metal que foi absorvido pelo biocarvão foi calculada através da diferença entre a concentração inicial, que seria o C0, que são aqueles 400 mg por litro, e a concentração de equilíbrio, que a gente chama de CE, que é a concentração de metal encontrado no final do ensaio. E esses dados nós utilizamos para tentar construir isotermos de adsorção usando os modelos de Freundlich e de Langmuir. Eu vou começar mostrando os resultados do cádmio. Nesse gráfico à esquerda, a gente consegue ver a capacidade de adsorção de cádmio pelo biocarvão em função da razão sólido-solução. Então, vamos olhar primeiro para as barras que estão em laranja, que são referentes ao eixo da esquerda. Elas mostram a porcentagem de cádmio que foi absorvido pelo biocarvão. Então, a gente tem que, para razões maiores, por exemplo, para a razão 1 para 5, que corresponde a 10 gramas de biocarvão e 50 ml de solução, eu tenho uma eficiência próxima a 100%, então quase todo o cádmio da solução foi absorvido pelo biocarvão. Conforme eu diminuo a massa de biocarvão, ou seja, diminuo a razão sólido-solução, eu tenho uma diminuição nessa eficiência, né, de adsorção, até que chegando na razão 1 para 100, a gente obteve cerca de 17% de cádmio absorvido. Agora, se nós olharmos para a linha azul claro, que corresponde ao eixo da direita, que é a quantidade de cádmio absorvida por grama de biocarvão, então, quantos microgramas de cádmio foram absorvidos por grama de biocarvão, nós temos um aumento em função da diminuição da razão sólida de solução, até chegar na razão 1 para 80, em que a capacidade de absorção é de quase 15 mil microgramas por grama, e aí, para a razão mais baixa, de 1 para 100, teve uma diminuição na capacidade de adsorção. Colocando esses dados na forma de isotermas de adsorção, nós chegamos a esse outro gráfico da direita, em que a gente mostra 3 diferentes modelos aí. Eu tenho 2 modelos de Langmuir, porque eles correspondem a 2 procedimentos diferentes de linearização da equação para cálculo dos parâmetros de adsorção. Nesse caso, nós verificamos que o R² dos 3 modelos diferentes ficou ali em cerca de 0,73, 0,74.
e tivemos o cálculo, então, dos parâmetros de adsorção. No caso do modelo de Freundlich, um KF de 2.012 centímetros cúbicos por grama. No caso de Langmuir, um KL de 0,03 centímetros cúbicos por grama. E no caso de Langmuir, na segunda linearização, 0,25 centímetros cúbicos por grama. Agora, se a gente olhar para os resultados referentes ao chumbo, nós vamos ver um comportamento diferente. A capacidade de adsorção do biocarvão em relação ao chumbo, a afinidade do biocarvão com o chumbo foi muito maior. Nesse gráfico da esquerda, nós vemos a capacidade de adsorção, nas barras, né? A porcentagem de chumbo absorvido pelo biocarvão. Aqui até dá a impressão de que eu tenho um aumento, mas é só uma impressão, porque esse eixo da esquerda, ele está só indo de 99% até 100%. Então, independente da massa de biocarvão que eu utilizei, para todos os casos, a eficiência ficou acima de 99,6%. Então, a capacidade de adsorção do biocarvão foi muito grande, mesmo para a menor razão sólido-solução. Já se a gente olhar para a linha azul claro, que é a capacidade de adsorção de chumbo em microgramas por grama, a gente vê um aumento em função da diminuição da razão sólido-solução, chegando a quase 40.000 microgramas de chumbo por grama de biocarvão, que é bem maior do que o resultado para o cádmio. Quando a gente coloca esses dados na tentativa de construir isotermas de adsorção, o ajuste não fica muito bom, porque, independente da razão sólido-solução, independente da massa de biocarvão, todas as eficiências foram muito altas, né? A adsorção foi muito grande. Então, isso prejudica um pouco a utilização desses dados na construção das isotermas. Aqui, para alguns modelos, como, por exemplo, o modelo de Freundlich, eu até tenho um R quadrado grande de 0,96. No entanto, o cálculo dos parâmetros de adsorção resultou em parâmetros negativos, o que não faz sentido na prática. Isso provavelmente aconteceu porque o ajuste não foi muito bom devido a essa alta eficiência. Para construir isotermas de adsorção de chumbo de uma forma mais adequada, eu precisaria, então, repetir esses ensaios, BET, com razões sólido-solução ainda menores, ou então com concentrações maiores de chumbo. Para concluir, então, nós percebemos que o biocarvão derivado de resíduos de poda tem sim um potencial para ser usado como adsorvente para chumbo e para cádmio, principalmente para o chumbo. No caso dos ensaios de chumbo, como eu já citei, o ideal é repetir os ensaios BET com concentrações maiores para poder ter uma ideia melhor do comportamento de adsorção, né? Poder calcular os parâmetros de adsorção de chumbo. E dar continuidade a esse estudo, que representa uma nova alternativa para a destinação de resíduos de poda vinculado à economia circular, e isso é muito importante. É isso, agradeço a atenção de vocês, muito obrigada.